Bom dia pessoal e Kirito Uzumaki Fanfics apresentando Naruto. Homem-Aranha Sem Limites capítulo 11 ao 12. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 11. Uma noite de sangue frio, a noite do lagarto, parte 2. Nesse momento, o Homem-Aranha estava se balançando por toda a cidade de Nova York a caminho da casa do Dr. Connors, na esperança de obter uma resposta sobre esse lagarto. Ele também já havia ligado para Gwen para avisá-la de que estava a caminho para que pudessem se encontrar. Ele mal imaginava o que mais o aguardava ali. Nesse instante, no que parecia ser uma residência comum de Nova York, em uma rua, a tampa de um bueiro foi removida por uma garra reptiliana, e dela emergiu ninguém menos que o lagarto. O ser começou a caminhar pela rua em direção à porta de uma das casas daquele lugar, e pela caixa de correio foi possível descobrir que aquela casa pertencia à família Connors. O lagarto começou a caminhar lentamente em direção à janela que dava para a cozinha da casa, onde Marta estava com uma criança pequena, ambas assando o que parecia ser um bolo. "Mamãe, você acha que o papai vai voltar hoje à noite?" perguntou o menino à mãe enquanto despejava a farinha na forma. "Não sei, Billy", respondeu Marta, parecendo um tanto desanimada e preocupada. Mas então, ao olhar para frente, seus olhos se arregalaram de surpresa enquanto ela pegava o filho nos braços. Homem-Aranha. E sim, o Homem-Aranha havia chegado ao local antes do lagarto, entrado na casa e, naquele momento, estava pendurado de cabeça para baixo em frente a um médico. "Relaxe, Dr. Connors, eu só vim encontrar o Dr. Connors", disse o herói enquanto soltava a rede e aterrissava no chão. "Não, eu não vou deixar você machucar o Kurt", disse Marta, desta vez adotando um tom mais sério. "Espere, o quê?" Os olhos de Naruto se abriram por trás da máscara. "Machucá-lo." Mas naquele instante, um grito alto ecoou do lado de fora da casa, alertando todos que estavam lá dentro. O motivo era que Gwen havia chegado, mas teve o azar de dar de cara com o lagarto. A garota loira começou a recuar passo a passo, na esperança de escapar do lagarto, mas, infelizmente, ele continuava se aproximando. Gwen tentou se afastar o máximo possível, até que suas costas bateram em uma árvore, indicando que ela não tinha mais espaço e o lagarto estava bem na sua frente. Ela fechou os olhos, esperando que o que quer que fosse acontecer, acontecesse. Mas naquele exato momento, "Ei, não te ensinaram que é falta de educação atacar uma dama?" O Homem-Aranha apareceu atrás do lagarto, agarrando pelo rabo, o jogou para longe de Gwen, salvando-a. "Bem, você é um lagarto bípede com uma aparência quase humana, então não deveria me surpreender." "Ótimo, acabei de soar como um lunático." Mas naquele instante o lagarto atirou um triciclo na direção do aracnídeo, que se esquivou saltando. "Preciso descobrir o que você fez com o Dr. Connors", disse o herói enquanto lançava uma teia em direção à cauda do lagarto, mas o lagarto agarrou a teia com força e puxou o herói para si, prendendo com uma de suas garras e arremessando contra uma árvore. "Ok, isso doeu", disse o Homem-Aranha enquanto se levantava do chão usando a árvore em que havia se chocado, apenas para se deparar com o lagarto, que havia erguido uma de suas garras com intenções claras. Mas então, um pedaço de madeira o atingiu na cabeça. Ele não pareceu se abalar com o golpe, mas mesmo assim se virou para ver quem tinha ousado fazer aquilo, e viu Gwen atrás dele, que começou a se afastar lentamente. O lagarto desviou sua atenção do herói para a garota, mas então, "Já chega, pai." O grito de Billy da porta, acompanhado por Marta, chamou a atenção do lagarto, que parou de olhar para Gwen para se concentrar no menino e na mulher. Por alguns instantes, o lagarto encarou a mulher e a criança, ignorando completamente os outros dois, antes de dar um passo em direção a eles, fazendo com que Marta cobrisse Billy, querendo protegê-lo. Mas, conforme os segundos passavam e nada acontecia, Marta olhou para cima e viu que o lagarto havia sumido, enquanto o Homem-Aranha e Gwen começavam a caminhar em direção a eles. "Papai?"
disse o herói, perplexo com as palavras do menino, enquanto apertava o ombro esquerdo. Ouvimos direito. Ele acabou de dizer papai? Marta baixou a cabeça e respondeu. Sim, era o Kurt. Tanto o Homem-Aranha quanto Gwen arregalaram os olhos surpresos ao ouvirem aquilo. Dr. Kurt Connors, o lagarto? Como isso era possível? Trilha sonora inédita de Naruto, Demon, redefeita. E como se lesse seus pensamentos, Marta começou a contar. Tudo começou há vários anos. Com o programa de cruzamento genético. Kurt, junto com um amigo, criou esse programa para tentar mudar a vida de muitas pessoas, inclusive a sua. Parecia ser um grande sucesso quando foi aplicado a algumas aranhas. Naruto, por baixo da máscara, estreitou os olhos. Então essa era a origem do cruzamento genético. Ele foi criado não apenas para ajudar a todos, mas também o doutor. Mas ele se perguntou, quem mais o criou? Infelizmente, antes que qualquer coisa mais pudesse ser feita, o colega de Kurt faleceu, levando consigo a pesquisa para o programa. Por muitos anos, Kurt tentou concluí-la sozinho. Ele teve vários contratempos ao longo dos anos, continuou Marta, enquanto ela, Billy, o herói e Gwen entravam na casa. Mas parece que isso mudou, não é? Disse Gwen para Marta, recebendo um aceno de cabeça da médica. É assim mesmo. Flashback. Há alguns dias, era noite, naquele momento, na residência dos Connors, o Dr. Kurt Connors estava no banheiro escovando os dentes antes de dormir e, assim que terminou, limpou o espelho do banheiro que estava embaçado. Mas, ao fazer isso, ele olhou para o braço direito que lhe faltava. Mas ele saiu de seus devaneios quando ouviu sua esposa chamá-lo. Sim, já vou, minha querida, respondeu o médico, indo até seu jaleco, que estava pendurado em um cabide atrás dele. Levando a mão ao bolso, retirou uma seringa cheia de um líquido verde. Por anos, desde a morte de seu colega, ele tentara encontrar uma maneira de fazer o cruzamento genético funcionar, mas todas as suas tentativas haviam sido desastrosas. Após tantos fracassos, ele finalmente acreditou ter conseguido e, para ter certeza, usou o que descobriu em uma fórmula com DNA de lagarto. Quando usei em um rato que tinha apenas 3 patas, os resultados foram extraordinários. O rato recuperou a pata perdida. E lá estava eu, testando a fórmula nele. Aplicando o sedativo na extremidade do seu braço direito, inseri a agulha e finalmente apertei o botão para começar a administrar o soro. De repente, ele sentiu um forte formigamento por todo o corpo, além de uma dor aguda, que o fez cair de joelhos, e por alguns segundos os olhos do médico se transformaram nos de um réptil antes de voltarem ao normal. Assim que a dor e o formigamento passaram, ela saiu do banheiro e foi para a cama. Mas horas depois, o médico não conseguia dormir, sentia muita dor no braço direito, revirava-se na cama, até que finalmente se levantou para segurar o braço com força. Esse movimento acordou e chamou a atenção de sua esposa. Kurt. O que houve? Perguntou a médica, preocupada, ao ver o marido se contorcendo de dor. Mas naquele instante, do nada, da parte que faltava no braço direito do médico, surgiram primeiro ossos, que foram então envolvidos por veias, artérias, nervos, fibras musculares e, finalmente, pele. Seu braço direito havia se regenerado completamente. Flashback de fim. Então, o Dr. Connors usou o que eles tinham até então do cruzamento genético para injetar em si mesmo o DNA do lagarto, disse Gwen, tentando entender ainda melhor o que Marta acabara de lhes contar. E deixe-me adivinhar, então tudo deu errado, disse o Homem-Aranha desta vez, recebendo um aceno de cabeça do médico. Isso mesmo, no dia seguinte, quando ele voltou do laboratório para ver como o soro tinha funcionado, ele não era mais o mesmo. Ela começou a relatar novamente, enquanto se lembrava do momento em que seu marido retornou, mas parte de sua aparência havia mudado para a de um réptil, antes de ele se tornar um lagarto. Por que você não contou para alguém? Talvez para a polícia? Perguntou o herói. Não, isso seria horrível, causaria problemas para ele. Eles o caçariam e o machucariam, disse Marta, balançando a cabeça e pensando em todas as coisas ruins que poderiam acontecer. Tanto Naruto quanto Gwen concordaram unanimemente.
O Dr. Connors está em perigo. Sua vida e reputação estão em risco. Nadia precisava saber. Queijo fino. Mas então, o som de arbustos farfalhando e passos correndo chamou a atenção do aracnídeo, que virou a cabeça para ver alguém começar a fugir. Graças à sua visão aguçada, ele viu quem era. Entretanto, aquele com quem ele estava trabalhando, quando esta história for publicada, Parker já terá desaparecido. Era Eddie Brooke, que aparentemente foi até a residência dos Connors para descobrir o que havia acontecido e, em seguida, se escondeu para ouvir a história de origem do lagarto. Se ele conseguisse publicar a história, não só ganharia o prêmio que tanto almejava, como também seria o fim de Parker. Mas naquele instante, ele sentiu algo agarrá-lo por trás, foi puxado para o ar e ficou pendurado em um poste de luz. Ei, Brooke, disse o Homem-Aranha, pendurado de cabeça para baixo em uma teia ao lado dele. Você vai ter que ficar aqui. Não posso deixar você arruinar a vida do Dr. Connors. Brooke se debateu para se libertar, gritando coisas como você não pôde fazer isso. Antes que o Homem-Aranha lançasse outra teia sobre sua boca, silenciando-o. Mas naquele instante, o herói sentiu seu sentido aranha, assim como ouviu alguns gritos femininos que reconheceu. Dr. Connors, vem, pensou ele enquanto voltava para casa e encontrava Billy com uma expressão assustada. Billy, onde estão sua mãe e Gwen? Papai, eu volto e trago para você, respondeu o menino, apavorado, antes de apontar para um local específico na rua. O Homem-Aranha viu para onde apontava, e era um esgoto a céu aberto, ou subterrâneo. Ele sussurrou enquanto se aproximava de Billy e o pegava no colo. Vou te levar para a casa de um dos seus vizinhos para você ficar em segurança, e depois vou procurar seus pais, tá bom? O menino assentiu. Eu não deixaria que nada de ruim acontecesse a eles, nem a ninguém. Minutos depois. Que bagunça! Naruto sussurrou enquanto se balançava pelo metrô usando uma de suas teias. Por que ser um super-herói é tão complicado? Agora tenho que ficar nos esgotos, disse ele, balançando e tentando se agarrar ao teto de um túnel. Splash! Mas o chão estava escorregadio, fazendo com que o herói escorregasse e caísse nas águas escuras. Por que isso não acontece com o Quarteto Fantástico ou o Homem de Ferro? Murmurou o garoto enquanto lançava uma teia e começava a se balançar, percebendo que atravessar os túneis a pé não daria certo. Uma coisa é certa, você nunca os verá nessas situações. Minutos se passaram e Naruto ainda procurava pelo lagarto, pelo Dr. Connors e por Gwen. Tente relaxar, Parker. Você não se importa de verdade. Eu só estou com medo, sussurrou ele, examinando a área em busca de qualquer sinal de vida. O lagarto com certeza vai causar problemas, mas você não pode machucá-lo porque sabe que, por dentro, ele ainda é o bom Dr. Connors. Você precisa encontrá-lo. É o único jeito de detê-lo e salvá-lo. Tirem-nos daqui. Esse grito chamou a atenção do aracnídeo humano que, graças à sua audição aguçada, viu que vinha de trás de uma grade. Usando sua força, ele desprendeu a grade e entrou por ela. Ele precisava se apressar. Enquanto que alguns metros adiante, o lagarto havia chegado a uma parte do subterrâneo. As duas garotas tentaram se libertar das garras do lagarto, mas ele não permitiu, e só a soltou depois de conseguir chegar a um local específico. Por que você nos trouxe aqui, Kurt? Perguntou Marta enquanto ela e Gwen se levantavam no chão. Preciso deles, preciso da sua ajuda. Surpreendentemente, o lagarto havia falado, mas sua voz era, bem, monstruosa. Preciso da sua ajuda com isso, disse ele, apontando para uma máquina. Preciso das suas mãos para fazer isso, isso acabará com todos os medos da humanidade. O que ela vai fazer com isso? Perguntou Gwen, um pouco assustada. Não tenha medo, Gwen, isso os transformará. Eles poderão fazer o que quiserem, regenerar qualquer membro ou aprimorar todos os aspectos de sua humanidade. Assim que eu encontrar uma maneira de fazer isso funcionar para todos os seres humanos desta cidade, não haverá mais sofrimento, nem dor, um mundo sem fraquezas, um mundo onde todos somos iguais. Isso os encheu de horror. Todos se transformariam em lagartos. Eu sou o primeiro de uma nova raça, uma raça melhor.
Mas se está melhor, por que precisaria da nossa ajuda? Disse Marta. Vocês não estão melhores, vejam no que se transformaram. Não, você muda as coisas, eu posso ajudar as pessoas e não vou parar por ninguém. Nem mesmo para o Billy. As palavras de Gwen pareceram chamar a atenção do lagarto. Você quer que eu seja como você também? Meu filho, sussurrou o lagarto, e por alguns instantes, sua voz soou mais humana, como se o doutor tivesse retornado em um momento. Vip, desculpe, amigo, mas estou fazendo isso mais pelo Billy do que por você. Do nada, o Homem-Aranha apareceu, desferindo uma série de chutes poderosos nas costas do lagarto, afastando-o dos dois. Mas o lagarto, recuperando-se com um rugido, lançou sua cauda para atacar o herói, fazendo-se chocar contra uma parede. Nesse instante, o lagarto lançou um ataque aéreo contra o herói, mas a aranha conseguiu se esquivar saltando e aterrissando agachada no chão, porém teve que se abaixar imediatamente para desviar de outro golpe de cauda do lagarto. Mas, enquanto a luta continuava, Gwen e Marta se aproximaram da máquina que o lagarto havia mostrado. Você realmente acha que consegue criar uma cura? Perguntou Gwen enquanto começava a pesquisar no banco de dados da máquina para encontrar um grande número de soros em estoque. Eu sei, o Kurt sempre criou uma contramedida para tudo, disse Marta enquanto acessava o banco de dados da máquina. Após alguns segundos de busca, ela pareceu encontrar. Aqui está, um filtro de DNA humano que cobre o DNA de lagarto. Isso removerá todo o DNA não humano, disse Gwen, entendendo qual seria a fórmula, mas enquanto a pronunciava, viu brevemente Naruto ainda lutando contra o lagarto, até mesmo o DNA da aranha. Ajude-me a preparar, disse Marta, começando a preparar o soro. Durante a luta, o Homem-Aranha saltou para evitar um ataque de destroços do lagarto, lançou uma teia e balançou para capturar o lagarto, prendendo em seguida a uma parede com a rede. Dr. Connors, precisamos trazê-lo de volta ao normal, disse o herói, pairando em frente ao lagarto, mas este apenas rugiu de volta. Vou considerar isso como um não, aliás, o hálito dele está horrível. Nesse instante, o lagarto conseguiu libertar uma de suas garras para agarrar o herói pela cabeça e, em seguida, arremessá-lo contra a parede ao lado. A aranha imediatamente saltou para se agarrar ao teto, mas o lagarto conseguiu se libertar completamente e começou a segui-lo. O herói então se impulsionou para trás, lançando duas teias para os lados para usá-las como estilingues. Muito bem, doutor. Isso vai doer mais em mim do que em você. E ela disparou em direção ao lagarto, mas ele usou a cauda para atingi-la no estômago e fazê-la se chocar contra um cano, parando finalmente no chão. Sim, doeu mais em mim, Homem-Aranha. O herói se virou para olhar para Marta e Gwen, que segurava um tubo de soro azul. Criamos o filtro contra o DNA do lagarto. Isso vai curar o Kurt. Essa foi uma boa notícia, mas infelizmente, o lagarto pareceu ouvi-los, pois então dirigiu-se para a posição das 2 horas. Trilha sonora de Naruto 1, forte e golpe de jeito nenhum, sussurrou o herói enquanto usava teias para se impulsionar e chegar antes do lagarto, pegando a cura e se tornando alvo da lagartixa. Se você quer isso, venha me encontrar, disse o herói enquanto se dirigia para um cano que ficava acima de um pequeno canal de água. E o lagarto, rápido como um raio, lançou-se contra o herói, derrubando-o e fazendo cair no canal. A profundidade não era grande, mas suficiente para cobrir a maior parte do torso do herói. Que estranho, não faz muito tempo que essa criatura era um cientista, meu professor, pensou o herói enquanto socava o lagarto na cara. Meu amigo, com os 2 braços, ele começou a se proteger de cada ataque do lagarto, sofrendo pequenos cortes nos braços. Ele vivia para ajudar os outros, e eu estou tentando ajudá-lo. Então ele lançou uma rede para prendê-la em alguns escombros e jogá-la no lagarto, mas aqui estamos nós, lutando por nossas vidas. O lagarto conseguiu bloquear o golpe, mas esse momento foi tomado pelo aracnídeo que subiu nas costas do lagarto, enquanto fazia o possível para abrir a boca. Tome isto, doutor. O soro. Remove até as manchas mais difíceis. E, finalmente, ele despejou a fórmula na boca do lagarto, que a engoliu. Gordura, mostarda, ketchup e DNA de lagarto.
Mas o lagarto imediatamente o agarrou por trás com a cauda e o atirou na água e no chão, depois usou sua garra direita para segurá-lo pela cabeça. Naruto começou a se contorcer, tentando arrancar a garra do rosto para poder respirar. Ele estava ficando sem oxigênio. Mas, como se alguém tivesse ouvido suas preces, a garra de lagarto soltou seu rosto, finalmente permitindo que ele se libertasse e viesse à superfície para respirar e encher os pulmões de oxigênio. E quando ele se virou para olhar o lagarto, encontrou-se contorcendo, encolhendo de tamanho. Sua cauda e braço direito começaram a se desprender em pedaços, seu focinho e presas começaram a encolher até assumirem uma forma humana, sua pele mudou de um tom esverdeado e escamoso para um mais humano. E depois de alguns segundos, o Dr. Kurt Connors voltou ao normal. Queijo fino. Connors estava quase inconsciente, suas pálpebras estavam prestes a se fechar, seus passos eram muito lentos e ele cambaleava, até que finalmente perdeu a consciência, mas antes de cair na água, o Homem-Aranha conseguiu pegá-lo e saiu da água com o médico nos braços. Kurt! Gritou Marta enquanto corria na direção de onde estavam o herói e o professor, agora curado, seguida por Gwen. Ele ficará bem, disse o herói, aliviado ao ver o médico inconsciente. Ele tinha conseguido salvar o Dr. Connors. Na manhã seguinte, viaturas da polícia pararam em frente à casa dos Connors, e o capitão Stacy, Jameson e Eddie Brock saíram dos veículos. Espero que você saiba o que está fazendo, disse o capitão Stacy enquanto começavam a caminhar em direção à entrada, porque acusar alguém sem provas vai lhe causar problemas. Estou lhe dizendo, o Dr. Connors é o lagarto. Eu teria dito isso antes, mas o Homem-Aranha me interrompeu, disse Eddie, com a voz carregada de irritação ao se lembrar do que o herói havia feito com ele. O Dr. Connors é um cientista muito respeitado, Brock e Parker nos trouxeram fotografias do lagarto esta manhã, disse Jameson. Você o verá pessoalmente, disse Brock, tocando a campainha. É melhor você não cometer um erro, advertiu o capitão. Se eu não estiver me sentindo bem, vou comer a edição inteira, apostou ele, pegando a edição da manhã nas mãos. Naquele instante, a porta se abriu e, para surpresa de Eddie, era o Dr. Connors, com aparência completamente normal, carregando o filho no braço esquerdo e com a esposa, Marta, ao lado, com a mão em seu ombro. J. Jonah Jameson, disse um médico com um sorriso, o que o traz aqui? Eddie ficou realmente surpreso. Quando isso tinha acontecido? Como ele tinha voltado ao normal? Mas então ele sentiu alguém tirar o jornal de suas mãos e viu Jameson como uma expressão séria. Você quer grelhado ou assado? Gostaria de acompanhar com uma multa como aperitivo? Disse o capitão desta vez, enquanto lhe entregava uma multa por fazer acusações sem provas. Sim, Brock estava em apuros. Mas em outro lugar, no Queens para ser exato. Naruto, onde você conseguiu todo esse dinheiro? Perguntou Tia Mai, segurando os $3.000 nas mãos. Do nada, acabei de vender uma foto exclusiva para o Clarim Diário, respondeu Naruto com um sorriso enquanto entregava a tia a edição de hoje, que trazia a manchete na primeira página. Homem-Aranha vs. Lagarto e uma foto dos dois lutando nos esgotos. Naruto havia deixado uma câmera antes da luta começar e, assim que tudo acabou, ele foi buscá-la, tirou uma foto e a entregou ao Clarim Diário. Mas ele se certificou de que Marta e Gwen não aparecessem e disse a Jameson que parecia ser um cara vestido de lagarto que aterrorizava a todos por diversão, para não envolver o Dr. Connors. Como você conseguiu essa foto? Perguntou Tia Mai, fazendo Naruto abrir os olhos. Ele não pensou muito nisso. Jameson não se importava como ele as conseguia, contanto que as trouxesse para ele, mas Tia Mai era outra história. Começando a entrar em pânico, ele começou a dizer, bem disse ele, enquanto ajeitava um pouco a gola da camisa. Não tente me enganar. Não, Tia Mai, você seguiu o Homem-Aranha até os esgotos, não foi? Disse ele, franzindo testa para Naruto.
Os olhos do garoto loiro se arregalaram ao ouvir essa suposição. Então ele os fechou e colocou a mão atrás da cabeça. Sim, desculpe, tia Mai, está frio e úmido aí dentro. Você provavelmente está incubando os germes agora, disse tia Mai, balançando a cabeça, enquanto se aproximava do sobrinho e o segurava pelo braço. Você precisa de uma sopa quente e descansar. Naruto apenas sorriu por causa do carinho de sua tia. Assim como ela cuidava dele e tentava protegê-lo o tempo todo, ele fazia o mesmo por todos em Nova York. Naquele instante, em uma parte remota da cidade, em um cais em frente a uma fábrica mal construída, seja por causa do tempo ou por algum outro motivo, algo estava acontecendo. Dentro daquele lugar, sentado no chão de madeira despedaçado, com os pés balançando a poucos centímetros da água, estava um homem. Um homem cujo olhar não só transbordava dor, tristeza e frustração, como também revelava 4 curiosos braços mecânicos implantados em suas costas. Este era Otto Octavius. Capítulo 12. A ameaça do Dr. Octopus. Neste momento, nos encontramos em um dos portos abandonados de Nova York, em um armazém completamente deserto onde ninguém no mundo ousaria entrar. O local estava completamente devastado, com a estrutura mal sustentada pelas vigas de metal, enquanto o piso de madeira estava destruído em certas áreas, revelando a água do rio por baixo. Como já foi dito, ninguém ousaria entrar, exceto alguém que parecesse ter perdido a cabeça. Essa pessoa era Otto Octavius, que, sentado em uma viga de madeira, via seu reflexo na água abaixo dele, enquanto os braços robóticos balançavam levemente. Ele se sentia miserável. Sua amada esposa havia morrido, e seus sonhos também. Boku no Hero Academia trilha sonora original, Vuirano Shink tema da invasão de Villa. Naquele instante, Otto olhou para os braços mecânicos que se moviam ao seu redor. E essas coisas monstruosas devem estar no fundo deste rio, disse ele, a última parte tremendo de medo ao se lembrar do massacre que ocorrera no hospital por causa desses braços. Isso pareceu chamar a atenção daqueles braços, que então voltaram sua atenção para Otto. Junto comigo. Os braços pareceram sibilar ao ouvirem as palavras de Otto. E então pareceram se comunicar com ele através da ligação neural. Otto olhou para eles e escutou atentamente, mas então algo pareceu lhe dizer que ele estava se esquecendo de algo importante. Tem alguma coisa, na minha cabeça, que está me dizendo alguma coisa, e então os seus olhos se arregalaram quando ele finalmente se lembrou do chip inibidor, e quando estendeu a mão para onde deveria estar, ficou surpreso ao descobrir que ele havia sumido. Não está aqui. Nesse instante, um dos braços mecânicos se aproximou dele e começou a dizer algo. Eu o construí. E então, os outros se aproximaram. Não, Naruto e Gwen disseram isso. Foi um erro de cálculo. Mas, novamente, os braços falaram em sua mente, fazendo-o mudar de ideia. Não poderia ter sido um erro de cálculo. Estava funcionando, não estava. Naquele instante, um sorriso surgiu em seus lábios ao ouvir seus braços novamente. Sim, reconstruirei o campo de contenção, maior e mais forte do que nunca. Mas isso exige dinheiro. Outra ideia surgiu de seus braços, e seus olhos se arregalaram em surpresa. Roubar? Não, 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 eu não sou um criminoso. Mas novas palavras vindas de seus braços o fizeram mudar de ideia. É verdade, seria um crime não terminar o que comecei. Então ele se virou para olhar o ponto à sua frente. Vamos fazer aqui. Nesse instante, 2 dos braços mecânicos se firmaram no chão e começaram a erguer Otto no ar. Tanta energia solar na palma da minha mão. Nada vai nos impedir. Nada. E assim, a nova ameaça começa. Queijo fino. Enquanto isso, em outro lugar, o claridiário. É o assunto do momento, fofoca, boatos, pânico nas ruas. Mal escapamos do lagarto e agora estamos entrando em outro, comentou Jameso em seu escritório, levantando-se e olhando pela janela. Um cientista louco se transforma em uma espécie de monstro, com 4 braços mecânicos presos ao corpo. Um certo Otto Octavius acaba com 8 braços. Será verdade? Então ele viu um de seus trabalhadores à sua frente e lhe fez uma pergunta. Como vamos chamá-lo? Doutor Polvo.
Não, lixo. Polvo gênio? Lixo. Doutor Estranho. Ele está melhor, disse Jameson, assentindo com a cabeça, mas depois a balançou negativamente. Não, esse é o nome do falecido neurocirurgião Stephen Strange. O funcionário apenas baixou a cabeça. Mas então, Jameson pareceu ter uma revelação. Já sei, Doutor Octopus. O funcionário apenas o encarou, com os olhos arregalados. Aquele era o nome que ele havia pensado. Ele ia reclamar, mas um olhar de Jameson o deteve. Gostei. Pode apostar, Doutor Octopus, o novo vilão. Então ele olhou para ele novamente e franziu a testa. O que você está esperando? Um aumento? Saia daqui. Nesse instante, Betty entrou no escritório de Jameson com Naruto a seguindo. Chefe, encontrei o Naruto. Onde você estava, garoto? Eu estava te procurando, e você desliga o celular. Um cientista enlouquece e não há fotos. Disse Jameson ao loiro. Eu estava na escola, senhor Jameson, e acabei de descobrir o que aconteceu com o Dr. Octavius. Naruto se desculpou, especialmente depois de saber do destino de um de seus ídolos. Certo, mas se você se deparar com isso, tire o máximo de fotos que puder. Fiz o pedido novamente. Sem mais delongas, Naruto se retirou para sair do prédio do Clarandiário, onde encontraria Gwen, que o aguardava na entrada. Então, como foi tudo? Perguntou Gwen assim que começaram a se afastar do Clarandiário. O de sempre, ele quer que eu tire fotos das novidades. Naruto suspirou. E esse é o Dr. Octavius agora. Gwen baixou o olhar. Ainda não consigo acreditar que o Dr. Octavius fez tudo isso. Nem eu, disse ela, lembrando-se dos rumores e das notícias sobre o massacre no hospital. Ela não queria acreditar que o Dr. Octavius fosse o responsável, mas o fato de ele ter desaparecido e ter sido visto com os braços mecânicos só confirmou essa suspeita. Eles realmente não queriam acreditar que o Dr. Octavius, que desejava ajudar a humanidade com a ciência, faria algo como o que tinham ouvido. Mas, sem que eles soubessem, em um banco a poucos metros à frente, naquele momento, como todos os dias, pessoas se reuniam para fazer suas transações, saques ou depósitos de dinheiro, ou verificar outros assuntos, como pensões ou seguros de vida. Mas, sem que muitos soubessem, uma pessoa observava atentamente a porta do cofre. Essa pessoa era um homem que vestia calças marrons e sapatos pretos, além de vários casacos de trincheira, um chapéu para cobrir a cabeça e óculos escuros. Trilha sonora de Boku no Hero Academia, tema dos vilões. Mas naquele instante, o sujeito levou a mão às costas para arrancar um pedaço de seu sobretudo, revelando 4 braços mecânicos atrás dele. Então Otto, manipulando-os, fez com que 2 deles segurassem o cofre firmemente e começassem a puxar com força para arrancá-lo. Com um puxão forte, ele conseguiu arrancá-la e jogá-la para trás, e as pessoas que viram o que aconteceu recuaram com medo para não serem esmagadas por ela. Mas a força foi tão grande que fez a porta cair na rua em frente ao banco. Isso chamou a atenção de Naruto e Gwen, que já estavam em frente ao banco. Num instante, Naruto agarrou Gwen e se jogou no chão, evitando ser atingido. Assim que se levantaram, trocaram um rápido olhar, e Gwen assentiu enquanto Naruto corria para um beco. De volta ao banco, Otto olhou atentamente para o cofre à sua frente. Todo aquele dinheiro seria útil para sua máquina. Mas então a polícia chegou e parou em frente a Otto com as armas apontadas para ele. Parem! Mãos para cima! Todos eles! Resmungando, Otto ergueu os braços enquanto os braços mecânicos agarravam os policiais e os arremessavam para o ar, fazendo-os cair no chão. Dirigi-me imediatamente ao cofre enquanto os braços mecânicos recolhiam o dinheiro e o colocavam nos sacos. Parecia que ninguém ousaria tentar parar Otto naquele momento, pensou ele, até que um de seus braços mecânicos lhe enviou a imagem de alguém aparecendo atrás dele, balançando discretamente. Ele soltou um rosnado, lembrando-se de quem tentara acabar com seu trabalho, e se virou para encarar o Homem-Aranha. Agarrando sacos de dinheiro com seus braços mecânicos, começou a arremessá-los contra o herói, que começou a se balançar dentro dos sacos, desviando dos ataques.
Então ela se prendeu a uma parede, pegou um saco de dinheiro com sua teia e o jogou de volta para Otto. Aqui está seu troco. A sacola conseguiu atingir Otto, fazendo-se chocar contra a parede, mas o Homem-Aranha não esperava que um dos braços mecânicos lançasse uma sacola de dinheiro, que também o atingiu, fazendo cair no chão novamente. Imediatamente, 2 braços mecânicos agarraram suas mãos e o arrastaram até Otto, cruzando seus braços. Você me irrita. Rosnou Otto. Eu tenho a capacidade de fazer isso, murmurou o herói. Bem, chega para você. E com força, os outros 2 braços mecânicos começaram a esmagar sua cabeça. Naruto grunhiu e, discretamente, olhou para os lados, avistando 2 mesas, uma de cada lado. Discretamente, lançou 2 teias, agarrando-as com firmeza antes de puxá-las com força. Otto percebeu a ação e se virou, liberando o Homem-Aranha para agarrar uma das mesas e destruí-la. Contudo, ele conseguiu arremessar a outra para a rua, onde ela se chocou contra um táxi. Queijo fino. Quando Otto se recuperou, viu o Homem-Aranha começar a correr em sua direção, então, num movimento rápido, agarrou a porta e o capô de um táxi e os arremessou contra ele. Conseguiu desviar da porta com um salto, mas assim que aterrissou, foi atingido em cheio pelo capô. Naquele momento, Otto percebeu a chegada da polícia de Nova York ao local e começou a pensar em como sair dali, não só da polícia, mas também daquela aranha maldita. Assim, ao notar a grande multidão no local, decidiu fazer uma refém, e a infeliz escolhida foi Gwen. Assim que a loira estava sob a posse de Otto, os policiais pararam. Não me sigam, ordenou Otto, enquanto começava a escalar um prédio com seus braços mecânicos. Assim que alcançou uma altura considerável, o Homem-Aranha apareceu diante dele. Me dê a garota. Ordenei com um rosnado ao ver que Gwen estava em perigo. Sim, claro. Otto começou a puxá-la para mais perto de Nato, que estendeu o braço para tentar pegar a mão dela, mas num movimento desajeitado, Otto fez com que ela soltasse o braço, fazendo-a cair. Ops, deixei cair. Imediatamente, o Homem-Aranha lançou uma teia para pegá-la e a arremessou no ar em direção a uma saliência. Mas imediatamente, um dos braços de Otto agarrou o Homem-Aranha pelo peito e o jogou contra a parede, depois tentou atacá-lo com outro braço, mas o herói conseguiu se abaixar para evitar o golpe e então lançou uma teia em seus olhos para cegá-lo momentaneamente. Naquele instante, ele começou a escalar a parede tentando alcançar Gwen, mas um dos tentáculos conseguiu agarrá-lo pelo ombro e puxá-lo de volta para a luta. Imediatamente os 2 começaram a lutar dentro do prédio, sem que nenhum dos 2 cedesse 1 centímetro. No entanto, Otto agarrou o Homem-Aranha pelas costas, jogou-o contra a parede e o arremessou do outro lado da rua, atravessando uma janela. Quando o Homem-Aranha se levantou e olhou pela janela, ficou horrorizado com o que havia acontecido. Otto prendeu Gwen novamente a um de seus braços mecânicos. Você não vai mais se intrometer nos meus assuntos. A morte dessa garota pesará na sua consciência. Imediatamente, usando 2 teias como estilingues, ele começou a dar passos para trás para ganhar o impulso necessário. E quando a soltou, disparou em alta velocidade em direção a Otto. Mas o que ela não esperava era que Otto já estivesse esperando com uma lâmina espetada em um dos tentáculos atrás das costas, mas Gwen apenas franziu a testa ao vê-lo. E quando estavam a poucos centímetros de distância e ele se preparava para arremessá-la, Gwen o atingiu com um golpe de karatê na cabeça, desviando a lâmina, que Naruto conseguiu esquivar, mas o golpe fez Otto soltá-la e começar a cair, não fosse Naruto ter saltado imediatamente para apanhá-la. Assim que a teve em seus braços, ele lançou uma teia para iniciar sua descida elegante, e quando chegaram ao chão, o herói olhou para a garota com preocupação. Você está bem? Sim, sou eu, respondeu ela, mas então olhou para cima. Mas acho que isso ainda não acabou, disse ela, apontando para Otto, que começou a fugir. Certo, já volto, disse ela, começando a se balançar para seguir Otto. Enquanto isso, Otto, o vilão, tentava escapar da polícia que atirava nele e precisava fugir o mais rápido possível com o dinheiro que havia roubado.
Mas então, um de seus tentáculos o alertou de que alguém o estava seguindo, e quando ele se virou, foi atacado pelo Homem-Aranha e ambos começaram a cair no chão. Mas o que eles não sabiam era que estavam caindo em direção aos trilhos do trem. Antes que caíssem sobre eles, o trem passou, fazendo com que caíssem e começassem a rolar no teto do trem em movimento. Naquele instante, Otto usou seus braços mecânicos para segurá-lo firmemente, enquanto Naruto usou seus poderes de adesão para se manter firme. Trilha sonora do filme Boruto Naruto, Spin and Burst. Ele imediatamente lançou duas teias em Otto, que se protegeu com seus tentáculos. Otto então puxou, lançando o herói para longe, mas em vez disso recebeu dois chutes no rosto. Assim que se distanciaram um pouco, o Homem-Aranha começou a desviar dos ataques dos tentáculos, agarrou um deles e chutou Otto no rosto. Otto contra-atacou agarrando seus pés com dois tentáculos e o arremessando no ar em direção a uma ponte. Usando sua agilidade, o Homem-Aranha conseguiu passar pelas aberturas do trem e então colidiu com Otto para iniciar uma luta na lateral do trem. Imediatamente, agarrei o herói pela cintura e o joguei com força contra as portas do trem, mas quando tentei puxá-lo de volta, ele se agarrou firmemente a um corrimão, se libertando do meu aperto. No entanto, seu traje estava rasgado e sua pele avermelhada devido aos arranhões causados pelo impacto. Mas então ele reuniu forças para sair novamente e continuar a luta, lançando duas teias em direção aos tentáculos de Otto para jogar um cabo de guerra com ele. Mas assim que viu Otto abrir os olhos surpreso e ir em direção ao teto do trem, olhou para trás e viu um trem passando em alta velocidade bem ao lado dele, e rapidamente se colocou na frente do trem para evitar ser atingido. Assim que o trem passou, ele voltou para o telhado, mas não encontrou Otto. Cautelosamente, olhou para o outro lado e viu um dos tentáculos de Otto espreitando por baixo. No instante em que se virou para olhar, levou um susto ao ver Otto do outro lado da janela, lançando um tentáculo que o atingiu no rosto e o derrubou na rua. Mas imediatamente lançou uma teia e começou a descer balançando para atacar Otto. Ele imediatamente o agarrou com força pelo pescoço, mas Otto segurou seus braços e o jogou contra o teto e as laterais do trem, tentando puxá-lo para fora. O herói, porém, se agarrou firmemente ao trem com os pés para evitar o golpe, mas mesmo assim, recebeu vários golpes na cabeça do sinalizador. Mas o pior golpe que ele poderia ter sofrido era ser atropelado por um trem depois. Otto observou com satisfação o herói ser levado pelo outro trem. Ele não achava que ele se recuperaria daquilo, mas, para sua surpresa, viu-o retornar como se nada tivesse lhe acontecido. Resmungando, ele fez com que duas pessoas entrassem no trem, agarrou-as e as atirou contra o herói. O Homem-Aranha conseguiu pegar um, arremessá-lo e criar uma teia para parar sua queda, e então repetiu o mesmo processo com o outro. Queijo fino. Resmungando até conseguir, Otto começou a abrir caminho até a frente do trem, na direção do maquinista. Então, ele fez um de seus tentáculos perfurar o vidro e atingir o maquinista, e quando percebeu a presença do herói atrás dele, sorriu no mesmo instante em que um de seus tentáculos acionou a alavanca de velocidade para atingir a potência máxima. O aumento da velocidade fez com que vários passageiros quase caíssem abruptamente no chão, incluindo o herói, que quase perdeu o equilíbrio. Insatisfeito com isso, Otto puxou a alavanca, fazendo com que o trem aumentasse perigosamente sua velocidade. E assim que o herói recuperou o equilíbrio, viu Otto, que lhe sorria. "Você está perdendo o barco." E então ele saltou para começar a escalar os prédios e se afastar. No momento em que pensava em ir atrás dele, ouviu os gritos de socorro do motorista e rapidamente foi ver o que estava acontecendo. "Não tem freios. Não para", disse um motorista enquanto tentava acionar o botão do freio de emergência, mas parecia não funcionar. Mas então, o dispositivo liberou uma pequena explosão que atingiu o motorista e o herói no rosto, danificando a máscara do Homem-Aranha, que imediatamente atirou e a perdeu devido ao vento forte. Mas então o seu sentido aranha o alertou, avisando do perigo à frente, e, concentrando o olhar, ele viu que a muitos metros de distância a estrada terminava e, na velocidade em que estavam viajando, seria um caos fatal.
Trilha sonora de My Hero Academia, e Saihun sem outra opção, posicionou-se na frente do trem, ignorando completamente os rostos surpresos de alguns passageiros que o viram sem máscara. Mas alguns outros perceberam a mesma coisa que o herói: o fim dos trilhos. Meu Deus! Nós vamos morrer! Naruto se virou para eles e disse: digam para eles se segurarem. Então ele olhou para os trilhos do trem. Ele teve uma ideia de como parar o trem. Então, ele saltou e colocou o pé para frente, tentando parar o trem usando os trilhos, mas isso não adiantou muito. Tudo que conseguiu foi danificar os trilhos e machucar a perna. Então, ele parou e ficou em frente ao trem novamente, segurando a perna dolorida. Alguma outra ideia brilhante? Perguntou o motorista sarcasticamente. Alguns, respondeu Naruto, olhando para os pulsos. Suas membranas eram tão resistentes quanto os cabos de alta tensão usados na construção civil. Então talvez, lancei uma rede de cada lado, prendendo-a a um prédio, depois a segurei firmemente, e o corpo dela ficou pressionado contra o trem. Mas, infelizmente, devido à velocidade, eles se desfizeram rapidamente, quase o fazendo cair nos trilhos. Mais uma vez, Naruto olhou para frente, percebendo que faltava pouco para chegar ao fim dos trilhos. Talvez um só não fosse suficiente. Então, ele começou a lançar várias redes contra os prédios ao seu redor e, em seguida, a segurou firmemente. Imediatamente, sua cabeça bateu com força contra o metal e ele começou a cerrar os dentes com tanta força que temeu quebrá-los, e começou a gemer de dor. Vamos lá, seus braços certamente estavam se deslocando enquanto eram puxados pelas redes, enquanto a janela da frente do trem começava a rachar ao ser esmagada por seu corpo. Ele sentiu sua pele começar a rasgar junto com o terno e sentiu as feridas em suas laterais reabrirem. Vamos lá, ele continuava pensando enquanto via o fim dos trilhos se aproximando. Naquele momento, as marcas em seus bigodes começaram a se aprofundar, seus olhos ficaram vermelhos, suas pupilas se dilataram e suas unhas se transformaram em garras. Droga! Vamos lá! Avance para o minuto 2:05. No fundo da mente do garoto, a raposa de 9 caudas pressentiu que seu poder estava sendo usado e soltou um leve rosnado. Era uma quantidade minúscula, então ele não viu problema algum. Então eu apenas bufei e fui dormir. O poder percorreu todo o corpo de Naruto, fortalecendo sua pegada e fazendo com que seus ferimentos cicatrizassem rapidamente. Nesse instante, um dos passageiros pareceu notar algo. Diminua a velocidade. O trem começou a sentir a tensão das redes e o corpo do herói aracnídeo começou a desacelerar gradualmente. Tudo que restava era rezar para que parasse antes de chegar ao fim. Mas as redes começaram a falhar lentamente, uma a uma. Gritei alto, fazendo o último esforço enquanto ainda segurava as redes com firmeza. E de repente o trem começou a diminuir a velocidade, o suficiente para que apenas uma parte de um vagão ficasse suspensa no ar, antes de finalmente parar. Quando o trem finalmente parou, a aparência de Naruto voltou ao normal e ele soltou a última das redes que ainda estavam intactas. Isso foi difícil, pensou ele, enquanto começava a perder a consciência. E quando ele finalmente perdeu a consciência, seu corpo estava prestes a cair, não fosse o fato de que vários passageiros rapidamente usaram os braços para impedi-lo e, abrindo a porta da frente, colocaram o herói para dentro e começaram a movê-lo de mão em mão. Essa foi uma forma de agradecê-los. Obrigado por salvá-los. Obrigado por proteger a cidade dia após dia. E assim, eles carregaram o herói sobre si até que finalmente começaram a baixá-lo lenta e delicadamente. Eles começaram a enxergar aquele que os salvou, o herói que havia começado a proteger várias pessoas inocentes de agressões e que enfrentava perigo todos os dias. O rapaz de 17 anos, com cabelos loiros como o próprio sol, com marcas nas bochechas e, pelo que tinham visto antes, com olhos azuis. Ele está vivo? Perguntou uma mulher preocupada. Ele é apenas uma criança, não é mais velho que meu filho, disse um homem, olhando atentamente para o menino. Um herói não é definido apenas pela idade.
Um herói é alguém que faz a coisa certa, alguém que salva pessoas simplesmente porque acredita ser seu dever, disse um senhor, com cerca de 95 anos, de cabelos grisalhos e óculos escuros. Sempre acreditei que uma pessoa pode fazer toda a diferença, e este jovem acabou de me provar que eu estava certo. Queijo fino. Logo após as palavras do homem, os olhos de Naruto começaram a se abrir lentamente. A primeira coisa que ele notou foi que estava deitado e havia muitas pessoas ao seu redor, observando atentamente. Imediatamente, percebendo que algo estava faltando, levou a mão ao rosto, notando a ausência da máscara. Ele sentou-se imediatamente no chão, com uma leve sensação de medo. Relaxa, disse um dos passageiros, colocando a mão no ombro dele. Vai ficar tudo bem. Nesse momento, alguns passageiros começaram a se afastar, deixando duas crianças passarem. As duas crianças olharam fixamente para o herói, e então uma delas disse: encontramos algo. Naquele instante, o outro garoto, que observava atentamente e vestia uma camiseta com o símbolo da aranha de sua fantasia, ergueu algo à sua frente. Esse algo era sua máscara, que, apesar de estar levemente chamuscada do lado direito, ainda estava intacta. Naruto apenas os encarou com os olhos arregalados, enquanto olhava atentamente para sua máscara. Não vamos contar para ninguém, disse um menino que usava a máscara. Naruto apenas sorriu ao aceitar a máscara e começou a colocá-la. Muito obrigado, Homem-Aranha, disse um menino, repetindo o que todos no trem queriam dizer ao herói. Assim que colocou a máscara de volta, começou a se levantar, com a ajuda dos outros passageiros. E assim que se levantou, para sua surpresa, começou a ser abraçado por todos os passageiros da carruagem, e todos lhe disseram: obrigado. Você é o nosso herói. Foi bom ser agradecido pessoalmente. Então ele puxou a máscara para cima o suficiente para revelar o rosto e dar um sorriso. De nada. Afinal, eu sou o seu amigável Homem-Aranha da vizinhança. Horas depois, em outro lugar. Nesse momento, uma pessoa caminhava rapidamente pelos corredores do local, aparentemente com pressa, pois se movia em alta velocidade. Quando finalmente parou em frente a uma sala grande e completamente vazia, onde havia apenas duas pessoas, uma delas estava sentada a uma mesa grande com uma pasta nas mãos, enquanto a outra estava sentada à sua frente. Acho que não quero que você leia isso, disse um dos homens, que usava um tapa-olho, para o que segurava a pasta, e a retirou. Eu já lhe disse anos atrás que não queria mais você envolvido. Mas aí, peguei outra pasta e entreguei para ele. Mas esta, por outro lado, é da agente Romanov e é um relatório sobre você, o motivo pelo qual você não foi aceito. O homem abriu a pasta e começou a ler o conteúdo. Resumo da personalidade do Sr. Stark. Obsessivo-compulsivo. O homem, agora identificado como Stark, parou de ler e olhou atentamente para o homem à sua frente. Em minha defesa, isso foi há anos. Tendências autodestrutivas óbvias. Eu estava morrendo naquela época. Por favor, todo mundo tem isso. Caso clássico de narcisismo. Ele olhou fixamente para o arquivo por um segundo, depois assentiu. É verdade, reconheceu. Certo, aqui está. Avaliação de recrutamento para a iniciativa Vingadores, Homem de Ferro, certo? Ele fechou a pasta de repente e olhou para o homem, confuso. Porque disseram que fui rejeitado se diz que o Homem de Ferro foi aceito. Continua. Sem dizer mais nada, ele reabriu o arquivo e continuou de onde havia parado. Tony Stark, não recomendado. Ok, agora estou realmente confuso. Como posso ser aceito e rejeitado ao mesmo tempo? O que nos levou a considerar essa situação foi o fato de que iríamos utilizá-lo apenas como consultor, respondeu o homem à sua frente. Além disso, já que a iniciativa foi cancelada, isso não importa muito. Então, por que vocês têm um perfil do vigilante que escala paredes em Nova York? Perguntou Tony Stark, chamando a atenção do homem. Aquele cara apareceu recentemente e eles já o têm na mira por causa disso. O homem simplesmente suspirou cansado antes de responder. Porque, como lhe disse anos atrás, ele faz parte de um universo ainda maior. Você deu a ele toda aquela bronca que me deu? Infelizmente, esse cara é muito misterioso.
Ninguém sabe quem ele é por baixo daquela máscara. Sinto muito, Senhor Furi, mas isso está prestes a mudar, disse o homem de antes, aproximando-se deles. Ele foi até o homem agora identificado como Furi. Um de nossos agentes descobriu recentemente a identidade do Homem-Aranha. Ele lhe entregou uma pasta. Obrigado, agente Coulson, disse Furi ao abrir o arquivo, com um leve tom de surpresa na voz. Que mundo pequeno, filho de Richard Mary. Quem? Perguntou Tony, pegando o arquivo e lendo-o. Quando terminou, seus olhos se arregalaram e ele soltou um assobio de surpresa. Esse garoto é impressionante. Você vai envolvê-lo nisso tudo. Em respeito à memória dos pais dele, prometi a mim mesmo que não faria isso, mas agora ele está dentro. Dito isso, Furi voltou seu olhar para Coulson. Preciso que você fique de olho em Naruto Parker. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil e, às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.